Bom, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, falando da Copa do Mundo de Clubes. Na Copa do Mundo de Clubes, estamos falando aí dos times do Rio, do Grupo F, pela segunda rodada, e o Fluminense conseguiu aí, né, em duas viradas, né, em jogo de duas viradas, o Fluminense conseguiu derrotar contra o Sun da Coreia do Sul pelo placar de 4-2, né? O Arias abriu o marcador, mas os coreanos reagiram. Nonato e Flentas e Keno garantiram essa vitória do Fluminense, importante para a situação do Fluminense, que tem aí a liderança do seu grupo, né? A liderança do grupo, né? No grupo F, né? Na classificação do modo geral e do grupo F com 4 pontos ganhos. A equipe do San Hyundai já está praticamente eliminado na competição, né? Com em 1 ponto em duas partidas. O Borussia é o segundo colocado com 4 pontos ganhos. E o Mamelodi Sundowns da África do Sul está com 3, então tem aí a disputa, né, de vaga para a próxima fase. E este é o próximo adversário do Fluminense, né? Nessa partida que vai acontecer aí na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, lá nos Estados Unidos, que nós vamos estar falando desse jogo de muitas emoções lá em Nova Jersey e que nós vamos estar falando sobre isso. Mas antes disso, pessoal, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando seu like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas com vocês e também aos sábados às 11 da manhã pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, também acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádio Net, acompanhando os jogos da Copa do Mundo de Clubes, né, dos times do Rio, a seleção brasileira, as informações do futebol do Rio e muito mais, e também com a nossa opinião, que é importante para vocês aí ligados na programação do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pelo carinho e pela companhia. Mas, meus amigos, vamos falar desse jogo. O Fluminense venceu de virada, que teve a... o jogo de duas viradas, né, inclusive, né, de um jogo movimentado, vencendo aí a equipe do São Fluminense, que teve aí o Arias abrindo o marcador, depois aí o Nonato e o Frei Zicano marcaram na segunda etapa. O Jin Yuan e também o Von Sang fez os gols para a equipe do time do Sun, né? O Jin Yu e o Von Sang, né? Repito para vocês, os autores dos gols, né? Da equipe do Sun Hyundai, que está praticamente fora da competição, né? E teve esse jogo uma vantagem tricolor lá na cidade de Nova Jersey, né? Esse jogo que aconteceu, né? O Tricolor lidera o grupo F na Copa do Mundo de Clubes e principalmente aí, pessoal, que tivemos aí golaços, inclusive, né? Golaços de falta, erros defensivos também, que são que são falados aqui. E o Fluminense forçou aí o goleiro Ion Gol a atrapalhar logo no início da partida, né? Do lance com o chute perigoso do Ganso, certo? E a pressão tricolor, entretanto, não se transformou em gols, né? Logo de cara, foram 26 minutos, né, até o Arias cobrar aquela falta, né, próximo à meia-lua e marcar um golaço para a equipe do Fluminense contra o Santos. E 10 minutos depois, o Boljanic, né, roubou a bola enquanto 10 dos 11 jogadores que estavam no ataque da equipe do time do Fluminense, no campo de ataque, após uma jogada rápida pela direita, o Volsang cruzou rasteiro para o Lee Jin-Yun finalizar e o Fábio saltou aí sem sucesso e acabou aí tomando gol a equipe do Fluminense e o empate da equipe do time do Santos. A virada veio, né, no final do primeiro tempo, inclusive, e um novo erro da equipe tricolor, né, Frentes tirou mal e o Lin Jin-yu, o jogador sul-coreano, ficou livre para cruzar pela esquerda e devolvendo a assistência, né, e o Volsang soltou de peixinho e cabeceou no fundo das redes do goleiro Fábio, né? Mais um erro, né? Mais um erro aí, principalmente pela esquerda, né? De ataque na equipe do time ou melhor dizendo, de defesa, né? Na direita de defesa do Fluminense e foram dois lances, erros do Fluminense, né? Do meio tempo que teve o contra-ataque e no segundo lance aí, do segundo gol.
E o segundo tempo de partida teve boas chances para ambos os lados, inclusive aí pelo time sul-coreano, a equipe do Ulsan. O Volsan foi quem mais levou perigo para o goleiro Fábio, aproveitando os erros consecutivos no posicionamento da defesa tricolor, né, que estava muito assim, preocupante. E 2 minutos depois, após um lance de perigo dos coreanos, um cabeceio do Cano, né, por cima da meta do Ion Won, que é o goleiro da equipe do time do Ulsan, né, o Ion. E 2 minutos depois, um lance de perigo dos sul-coreanos, né? Depois do perigo daí. E 2 minutos depois do lance de perigo do tipo do Ulsan, o Cano correspondeu, né? Cabeceou por cima da meta do goleiro o Ion Won. E o panorama da partida, pessoal, voltou a ser favorável à equipe do Fluminense, né? E após as duas mexidas que aconteceu aí com o Keno e Nonato entrando na partida, o tricolor redobrou, recobriu. E o panorama da partida, meus amigos, que voltou a ser mais favorável ao Fluminense, né? Após as duas mexidas do jogo, né? Com o Kenny e o Nonato entraram, redobrando o fôlego ofensivo, recobrou, né? Melhor dizendo, o fôlego ofensivo e apostou no 1-1 do Keno, inclusive, e passou a levar perigo, principalmente pela esquerda da equipe do Ulsan. E aos 20 minutos, o Nonato deixou tudo igual, aproveitando o lance e que a zaga afastou mal. E a virada veio com Frentes, né? É, depois aí que pegou na sopa do Cano, né? Para finalizar de frente para o goleiro do San Hyundai. Minutos antes, a torcida do Fluminense chamava para uma bênção, né? Em que a bênção do padroeiro João de Deus, né? Que pedia. E a virada veio com Frentes, que pegou a sobra de Cano, né? Para finalizar de frente para o goleiro sul-coreano do San Hyundai. E minutos antes, que a torcida do Fluminense clamava, né? Por uma benção do padroeiro João de Deus, né? E já nos minutos finais, o Keno recebeu o cruzamento E já nos acréscimos, o Keno recebeu o cruzamento do Arias e a cabeçada aí do Keno para fazer o gol. Terminando assim, dando os minutos finais do jogo, o Fluminense conseguindo um resultado importante, líder do seu grupo, né? Do grupo F, o Fluminense com 4 pontos ganhos também. O Borussia também tem os mesmos 4 pontos. O Mamelodi Sundowns com 3 e o já eliminado o San Hyundai com nenhum ponto somado. Então temos aí também com a situação do Everaldo que não está nada fácil. E também, e também com a situação do Everaldo, né? A atuação dele que a torcida fez, né? A torcida elaborar um cântico curioso, né? No estádio MetLife Stadium, né? Que foi realizado esse jogo lá no estádio de Nova Jersey. Após pedir a bênção do João Paulo II, do Papa João Paulo II, né? A bênção do João de Deus. E os tricolores presentes, né? Em Nova Jersey começaram a cantar Chuta Everaldo, porque lembrando daquele jogo contra o Borussia que aconteceu aí, e o camisa 9 abriu mão da finalização em alguns lances diante do Sun, né, para não atacar a bola ou passar para o companheiro. Então, é uma coisa que chamou muito mais atenção. E, e também, lógico, aí, né, o San Hyundai já está praticamente eliminado por conta das duas derrotas, menos 3 gols de saldo, e aí tá fora da competição aí a equipe do San Hyundai. E vamos falar aqui, pessoal, o Fluminense se enfrentará contra a equipe do Mamelodi Sundowns às 4 horas da tarde desta quarta-feira. E também, no mesmo horário, o San Hyundai contra o time do Borussia Dortmund, do Grupo F, tentando garantir aí o time do Borussia Dortmund, né, na disputa entre Mamelodi Sundowns, o Borussia Dortmund e o Fluminense, né, 3 times para 2 vagas para as oitavas de final do torneio da Copa do Mundo de Clubes no Grupo F. Para você aí, o Fluminense conseguindo um resultado importante na luta pela classificação e nós vamos torcer pelo Fluminense para se garantir nas oitavas de final da competição, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pela companhia de sempre. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do nosso Conversa
de Torcedor. E não esquecendo, nosso Conversas Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube e às 11 da manhã também na rádio Nossa Senhora de Copacabana, também no YouTube do Conversas Torcedor e também pela Dial 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e pela Radiosnet, falando tudo sobre o que está acontecendo na Copa do Mundo de Clubes, da Seleção Brasileira e também do esporte em geral. Tá bom, pessoal? A todos vocês, muito obrigado pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Felicidades e até a próxima, galera. Tchau, tchau.